Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Hoje vamos falar sobre Ageu. Ageu é o profeta, o segundo menor livro do Antigo Testamento, um dos profetas menores que tem o seu nome do próprio profeta que foi o autor humano do livro, né? Ageu. Ageu significa festivo, o que indica que esse profeta pode ter nascido em uma das festas, de Israel, então recebeu o nome de festivo. E ele é um profeta que traz palavras de ânimo, né, de motivação para o povo, né, que é bem coerente com o seu nome, né, a sua identidade de alguém para cima, né, de alguém motivado, alguém alegre e festivo. Ele é mencionado, Ageu é mencionado em Esdras, capítulo 5, quando também é mencionado outro profeta, Zacarias, no capítulo 6 de Esdras. Ele aparece uma única vez no Novo Testamento, onde ele é citado em Hebreus, capítulo 12, verso 26. De acordo com Ageu, capítulo 2, verso 3, parece provável que esse profeta tenha chegado a ver ainda o segundo templo, né, o templo de Salomão, ainda na sua glória, né, antes de ser destruído pelos babilônios, por Nabucodonosor, na terceira invasão de Jerusalém, quando foi completamente destruído. Se ele de fato viu o templo de Salomão, né, ainda funcionando em pé, provavelmente ele teria aqui uns 70 anos, sendo então um profeta bastante idoso, né, ainda exercendo o seu ministério. O profeta Ageu, ele exerce o seu ministério em Jerusalém, né? Provavelmente ele retornou do exílio babilônico com Zorobabel, quando o rei Ciro persa, por volta de 538 a.C., derrubou o Império Babilônico e tomou então ali todo o Império da Babilônia, assumindo o governo de todas as suas províncias, incluindo Judá. Quando Ciro tomou o poder, ele decretou já a libertação do povo judeu do exílio, liberando e, inclusive ali ajudando eles com doações, permitindo que eles levassem bastante ouro, permitindo que levassem utensílios do templo e permitindo que saísse ali um grande número de pessoas. Foi por volta de 50 mil judeus que retornaram da Babilônia nessa primeira leva, que foi liderada por Zorobabel e pelo sacerdote Josué. Logo por volta de 2 anos após essa volta, eles começaram a reconstrução do templo, mas a obra foi abandonada. Nós vemos isso em Esdras, capítulo 3 e 4. Ela foi abandonada por oposição de povos vizinhos, principalmente povos que habitavam ali a região que antes pertencia ao reino do norte das 10 tribos de Israel, que agora era Samaria. E esses povos vizinhos começaram a exercer uma opressão sobre Jerusalém, sobre os judeus que retornaram, e então eles pararam a reconstrução do templo. 16 anos após parar da reconstrução do templo, Ageu e Zacarias começam a profetizar. A profetizar, encorajando o povo não apenas a reconstruir o templo, mas reorganizar suas prioridades espirituais. Esse era o principal problema, na verdade. Então, o ministério de Ageu e de Zacarias, que atuaram juntos, ocasionou no término da reconstrução do templo em 4 anos depois. Quer dizer, foi muito sucesso, teve muito êxito, porque eles exortaram e motivaram o povo de tal forma que eles se engajaram fortemente e em 4 anos concluíram a obra. Os principais personagens que nós temos aqui é Ageu, Zorobabel e Josué, que são citados aqui por Ageu. Então, o tema central desse livro, de Ageu, é a reconstrução do templo do Senhor. É a reorganização
das prioridades do povo. Então Ageu, ele traz em 4 meses, no período em que ele profetizou, de apenas 4 meses, 5 mensagens proféticas de Deus, exortando o povo a renovar o seu ânimo, a se esforçarem e construir a casa do Senhor. Ele motiva o povo, mostrando para o povo que os problemas que eles estavam tendo com as colheitas, os problemas que eles estavam tendo nas suas finanças, era em decorrência de não estarem com as suas prioridades espirituais de forma correta. Eles estavam priorizando suas próprias questões, seus próprios problemas, priorizando suas casas, seus trabalhos, ao invés de priorizar Deus. A questão era exatamente essa. Deus não estava no lugar certo. Deus não estava no topo das suas prioridades naquele momento. E o templo, ele representava para o povo a habitação do próprio Deus. O templo representava para o povo a presença de Deus e a glória de Deus no meio deles. Portanto, o templo tinha que ser uma prioridade. Tá? E reconstruir o templo era exatamente priorizar Deus e chamar a presença de Deus de volta para o povo de Judá. Ageu, ele usa a situação histórica do povo como um ponto de partida para celebrar a glória suprema do templo messiânico definitivo que ainda estaria por vir, e nós podemos ver isso no capítulo 2, verso 7, incentivando as pessoas com a promessa de paz, de prosperidade e do governo divino. Do governo divino, naquele momento, trazendo a presença de Deus de volta, mas também com um caráter escatológico futuro, com a vinda do Messias, com a vinda do governo definitivo de Deus através da vinda do Messias. Então, a promessa de paz, prosperidade, governo de Deus, contrapondo o momento que eles estavam vivendo. Eles não tinham um governo, eles não tinham paz, eles não tinham prosperidade, porque as colheitas estavam ruins, inimigos se opondo a eles e a ausência de um governo naquele momento. Porque eles, apesar de poderem ter voltado à sua terra, ainda estavam sendo governados por representantes persas. E essa, então, é o contexto do livro de Ageu. E Ageu é um profeta que teve êxito, então, no seu ministério, visto que o povo, de fato, se engajou e reconstruiu o templo. As doutrinas que nós tiramos aqui é da presença de Deus, o povo atraindo a presença de Deus, e a presença de Deus ali representada no templo. Então Deus deseja habitar com o seu povo, Deus deseja habitar com seus filhos, com seus fiéis. E a obediência das pessoas diante do temor a Deus. A obediência que traz a promessa, a obediência que traz o cumprimento da promessa, que traz a bênção de Deus. Nós já vimos isso ao longo do livro, no momento em que a desobediência, claramente ela traz a maldição, a desobediência ela traz a ausência de Deus, e ela traz desgraça, e a obediência traz o cumprimento das promessas, a obediência traz a presença de Deus. O caráter de Deus aqui expresso é da sua glória, de um Deus glorioso que através da sua glória deseja habitar com o seu povo. E vemos Cristo no livro de Ageu. Ageu ele revela ali Cristo através da posição ocupada por Zorobabel, como o libertador, o que traz o povo de volta para sua terra. E Zorobabel, ele está na linhagem messiânica, vindo de Davi e que vai chegar até o Messias em Jesus. A posição também ali que nós vemos ilustrada por um anel de selar no capítulo 2, verso 23, ela dá continuidade à linhagem real de Davi, por meio da qual Cristo virá. Então nós temos ali uma ilustração indicando Zorobabel como o anel de selar, o anel do selo real, do selo messiânico também, que remonta
a linhagem real de Davi e que liga ao Messias, a Cristo que viria. O nome Zorobabel ele é encontrado tanto na ascendência, né, de Maria como de Josué, né, em Maria em Lucas capítulo 3, verso 27 e Mateus capítulo 1, verso 12. Nós vemos Zorobabel aparecendo tanto na genealogia ali de Maria quanto na de José, pai de Jesus, demonstrando a importância, né, de unir a linhagem de Cristo à linhagem de Josué, que aparece aqui em Ageu. Falando aqui no livro de Ageu, é importante nós falarmos também dos templos, né? O foco de Ageu é o templo, é a reconstrução do templo. E nós temos vários templos na Bíblia. Nós temos o tabernáculo, que é o primeiro templo, é um tabernáculo, ele é um templo móvel, né? Foi construído lá em Êxodo por Moisés. São tendas, né? Eles desmontavam e remontavam conforme o povo ia peregrinando pelo deserto, e depois ficou montado permanentemente na cidade de Siló, e depois foi levado por Davi para Jerusalém, né? Quando Davi monta em Jerusalém, já não é exatamente a mesma tenda que Moisés montou, é um tabernáculo bem mais simples. Depois do tabernáculo, nós temos o templo de Salomão, que foi construído por Salomão, foi planejado por Davi e executado por Salomão. Esse templo foi destruído pelos babilônios na invasão de Jerusalém, na terceira invasão da Babilônia em Jerusalém. Ele é completamente destruído. E o terceiro templo é o templo de Zorobabel, que é o templo que Ageu está profetizando, motivando o povo a reconstruir. E ele é reconstruído, né? Ele é terminado no tempo de Zorobabel, quando o povo retorna do exílio da Babilônia para Jerusalém. Esse templo ele foi destruído depois, ele é profanado, né, por Antíoco Epífanes, né, quando os gregos, após a divisão do Império Grego, e uma dessas divisões vem e invade Jerusalém. Ele é profanado e parcialmente destruído nesse período. Isso acontece na época e no período interbíblico, entre Malaquias e o Novo Testamento, um período de 400 anos, e isso é relatado no livro dos Macabeus, né? Um livro que se encontra nas Bíblias católicas, mas que não é aceito como inspirado pelo Espírito Santo, não faz parte do cânon bíblico. Depois tem o templo de Herodes, né? O templo que Herodes ele restaura o templo de Zorobabel e amplia esse templo também. O templo de Herodes ele é destruído pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo, que está fora também aqui dos registros bíblicos. O templo atual, qual é o templo hoje? O templo hoje somos nós, os cristãos, né? O coração de cada cristão, de cada nascido de novo, né? De cada pessoa que é salva em Cristo Jesus. E esse será o templo de Deus, né? Até a volta do Messias, até a segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós temos também um provável templo em Apocalipse, que é relatado em Apocalipse capítulo 11, um templo que talvez seja levantado no período da tribulação. É um período ali onde a igreja tem várias vertentes, né, ali, mas alguns creem que a igreja não vai estar presente, outros que estará presente, sim, no período do domínio do anticristo. É um templo que provavelmente poderá ser construído pelo anticristo durante o período da tribulação e vai ser também profanado e destruído. Há alguns indícios, né, disso nós vemos em Daniel capítulo 9, nós vemos em Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 17:1. Tá? Também um provável templo no período do milênio, o templo de Ezequiel. O templo que Ezequiel tem ali a visão e faz aqueles registros extremamente precisos, com medidas e muitas descrições.
onde Ezequiel ali tem essa visão de Ezequiel estaria indicando sim a reconstrução do templo, né, o templo de Zorobabel, mas também um templo a ser construído pelo Messias durante o período do milênio. Ezequiel 40 a 42, Zacarias 6, 12 a 13. Tá? É possível que isso ocorra durante o milênio. Não há clareza, né, nem nesse templo de Apocalipse 11 do período da tribulação, nem há uma total clareza também nesse templo do milênio. O templo eterno, o templo eterno da presença de Deus, do reino eterno, né, do Messias, que é o maior templo de todos, né, Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, esse templo será o próprio Deus, né, o próprio Deus e o Cordeiro serão esse templo espiritual eterno. Ok? Então, esses são os templos bíblicos que nós vemos na Bíblia. Então, ficamos aqui com mais uma aula. Até a próxima. Deus abençoe.